dia! Bom dia, amigos ouvintes da Mundial. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia, aqui nos estúdios da Rádio Mundial, ao vivo com você hoje, mês de agosto de 2017. Nós temos feito várias publicações no meu canal do YouTube. Todas as semanas, aqui no começo do programa, eu faço questão de trazer um tema para você dentro desse aspecto da medicina chinesa, e aos poucos eu vou trazendo órgão por órgão. Nós já falamos aqui do fígado. Vocês têm a oportunidade de visitar a minha página do YouTube, fazer uma inscrição nessa página e você vai ter acesso. E todas as semanas, você estando inscrito, nós mandamos um aviso para você de que novas publicações foram feitas. E hoje o nosso tema é estômago. Nós vamos falar do baço e do estômago de uma forma bem simples, bem rápida, para vocês entenderem. Quem quer entender, quem sofre de gastrite, diarreias crônicas, isso tem tudo a ver com o baço e com o estômago. Então, na medicina chinesa, o estômago, ele recebe o alimento, ele decompõe esse alimento e ele faz com que o alimento desça. Então, toda a força vital do estômago é na descendência do alimento, na descendência do qi, né, conforme os chineses falam. Mas o estômago, ele é uma víscera, e essa víscera tem um comandante, e o comandante dessa víscera é o baço. Então, cada órgão maciço na medicina chinesa, os 5 principais órgãos, têm as suas vísceras acopladas. No caso do baço, a víscera é o estômago. O baço, então, ele tem a capacidade de transportar o alimento, de transformar o alimento e de fazer com que ele seja absorvido, com que ele fique por um tempo ali no intestino delgado, para que dê tempo do intestino delgado fazer a absorção dos nutrientes daquele alimento. Então, o estômago recebe, decompõe, faz com que desça aquele alimento. O baço, então, sustenta aquele alimento no intestino delgado, faz a transformação, a absorção. Então, existem síndromes chinesas, né? A primeira síndrome de todo e qualquer órgão é quando tem a estagnação do qi, a estagnação da energia daquele órgão. Então, a estagnação do qi do baço acaba promovendo um vazio de energia do baço. E isso faz com que afete o estômago diretamente, já que o baço trabalha junto com o estômago. Então, na estagnação, na síndrome do qi do baço, o primeiro sintoma é que a pessoa não tem apetite. Por quê? Quando ela come, ela se sente cheia, se sente inchada, com gases, a comida demora para digerir, às vezes passa uma tarde toda com aquele almoço, muitas vezes come e tem episódios de diarreia, até com restos de alimentos nas fezes. O baço, ele também governa a fala. Pessoas que têm aquela voz fraca, aquela voz fina, aquela mucosidade presente aqui na região da garganta, tem problemas no baço. Os membros ficam cansados, aquelas pernas pesadas, né? E um emagrecimento, porque acaba comendo e absorvendo menos. Na medida que come, não se sente bem, se sente inchada, se sente estufada, aquilo fica parado, então a absorção também é menor. O que é que causa, né? Se você tem uma alimentação errada, uma quantidade grande de açúcar, uma quantidade grande de carboidratos, de gorduras, de alimentos crus, afetam bastante o baço. Então, não se pode comer tanto cru. O excesso de alimento cru, quem só come salada, a médio e longo prazo, come salada para emagrecer e acaba criando uma deficiência do qi do baço, levando a salada até não ser digerida, né? E aí o inchaço. Então, quem come só alimentos crus, e aí talvez você que é crudívoro ache que eu estou errada,
mas pelo aspecto da medicina chinesa, depois de mais ou menos 3 a 4 meses de alimentos frios e de alimentos crus, você leva a uma deficiência do Qi do baço e você leva a uma perda da musculatura, inchaço nos subcutâneos e até perda de memória. Então, não se pode fazer nada que seja radical. Bom, essa fadiga excessiva que nosso dia a dia apresenta, o estresse emocional, principalmente relacionado a pensamentos repetitivos e preocupação exagerada com as coisas da vida, leva à deficiência do Qi do baço e os sintomas podem vir através do estômago, né? A deficiência do Qi do baço acaba exercendo um papel importante na nutrição da pessoa, né? Então, a desnutrição, principalmente em relação à aquisição de proteínas, acontece bastante nesse baço que está deficiente. Uma outra causa da deficiência do Qi do baço é o aumento do fígado, né? O aumento da atividade do fígado, que acaba comprometendo a atividade do baço. Então, o fígado acaba levando excesso de energia, excesso de calor para o baço entra em hipoatividade, vai diminuindo essa atividade e vai gerar outros sintomas que eu vou dizendo mais para frente. Na medicina ocidental, esses diagnósticos são dados através de gastrite, de úlceras, de tuberculose intestinal, que pode estar relacionado à deficiência do Qi do baço de uma forma antiga, crônica, né? E acaba tendo aí, nós sabemos que o bacilo de Koch, ele está presente, e ultimamente muito mais devido à presença do HIV, dos imunodeprimidos e etc. Então, esses bacilos, essas bactérias estão ali presentes no nosso ar, e numa deficiência crônica do Qi do baço, você pode acabar deixando a tua imunidade cair por deficiência da absorção desses alimentos e acabar desenvolvendo a tuberculose. Hepatite crônica, cirrose, né, são questões do fígado que vão acometer o baço também. A outra síndrome do baço, que é muito, muito frequente, é a diminuição, o vazio do yang do baço. Então, na medicina chinesa, o yin significa a matéria, o órgão físico. O yang é a função do órgão. Então, quando o indivíduo tem yang do baço vazio, quer dizer, não tem calor no baço, não tem ação do baço, existe uma dor no estômago e uma dor muito grande no abdômen. E é uma dor difusa, uma dor que anda, que muitas vezes quando você vai no pronto-socorro vão dizer que você tem gases, faz uma ultrassonografia, não aparece nada, então essa dor é uma dor de gases. Os pés e as pernas ficam muito inchados e você diminui muito a diurese, a pessoa urina muito pouco e se sente inchada, né? O abdômen sempre dilatado e com dor. Lógico que tudo isso leva a uma diminuição constante do apetite, né? E as causas, as mais frequentes hoje, eu volto a dizer, é o crudívoro, é a pessoa que tem mania de só comer coisas frias e cruas, e muitas vezes até geladas. O abuso de água gelada pode ser uma das causas da deficiência do yang, tira calor do estômago, tira calor do baço. Porque, veja bem, se você toma uma água gelada, essa água vai ficar parada no seu estômago, porque o nosso organismo não aceita nada gelado dentro do nosso meio intracelular. Então, existe um esforço do organismo no sentido de aquecer aquele líquido gelado dentro do estômago, e isso tem uma participação da energia do baço, do yang do baço. Então, o calor do baço vai invadir o estômago para poder aquecer aquela água gelada. Ao mesmo tempo, você pode estar estimulando o seu fígado a gerar calor para poder conter aquele gelado, né? Porque não vai ser absorvido água gelada.
A água tem que ser aquecida. E eu sempre digo que como existe um equilíbrio de energia entre os órgãos, quando você toma muita coisa gelada, além de você perturbar o baço e o fígado rouba energia do rim. E aí eu falo para os meus pacientes, vocês estão envelhecendo antes, porque quem rouba energia do rim antes da hora, envelhece mais cedo, né? Então, essa coisa da água gelada, da água com gás, né, que é ácido fosfórico, extremamente ácida. Ninguém deve tomar água com gás. A água tem que ser o mais alcalina possível. Existem aparelhos aí para colocar uma água alcalina. Existe uma água de pH em torno de 9, 10, que é a água Ibirá, que é uma água alcalina, né? O organismo tem que ser alcalino. A água fluoretada, esse fluoreto que tem na água da torneira, na água do filtro que vem da rua, causa grandes malefícios à saúde. Então, procurar tomar uma água mineral de um pH acima de 8, para ficar o mais alcalina possível. Então, essa diminuição do yang e do baço gera também aquelas síndromes dos pés e mãos frios, além de inchados frios. Ah, doutora, eu estou sempre com a minha mão fria, minha mão é gelada, meu pé é gelado. Isso pode ser do baço, do yang do baço. O yang do baço vazio pode gerar uma fome que com pequenas quantidades de alimento já se satisfaz. Então, come pouco, porque não sustenta. Logo que come 2 colheres já está satisfeita, né? E aí existe uma desnutrição. O baço, ele também tem uma função muito importante, que é o sangue, né? Então, ele segura o sangue dentro do vaso. Quando o baço é deficiente, o sangue extravasa para fora do baço. Então, essas pessoas que têm muitos hematomas, qualquer coisa que bate já fica roxo, tem sangramento de gengiva com facilidade, pessoas até que têm sangramentos intestinais e vai se fazer uma colonoscopia, não chega a ter uma úlcera no intestino, uma lesão no intestino, mas costuma tossir. Tosse, escarra sangue, aí vai fazer endoscopia, vai fazer laringoscopia, não existe nenhuma lesão ali. Hemorragias uterinas, pessoas que perdem muito sangue todo mês, pode ter uma deficiência do baço que não segura o sangue dentro do vaso. Então, esse sangue extravasa e pode extravasar para dentro da luz dos intestinos, do estômago, etc. Uma das síndromes mais frequentes do baço, que a gente tem visto muito frequentemente, é aquele fogo no estômago, né? Então, por que será que a pessoa tem azia? Por que será que a pessoa tem tanto calor no estômago, aquele estômago arde? Existe aquele refluxo comuníssimo hoje em dia, refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, né? Então, aquela quantidade de calor que sobe. Da onde vem esse calor? Esse calor vem do estado de ansiedade das pessoas, que é enorme, que gera fogo dentro do fígado. Já falei aqui, já falei no programa do fígado, falo sempre que o fígado é o aplanador das emoções, então uma emoção muito forte vai bater no fígado, seja uma emoção de raiva, de preocupação, de ansiedade extrema, de agitação, intolerância, impaciência, medos, tristezas, todas essas emoções vão bater no fígado e o fígado exerce uma função alterada, acelera a função do fígado e isso gera calor. O calor expande, porque o calor na natureza, ele não se contrai, ele expande, caminha para o estômago e sobe, calor sobe, né? Natural, o calor é mais leve, sobe. E aí vem a dor no estômago, a azia, aquele líquido do estômago ácido sobe, da esofagite de refluxo gastroesofágico. E como aquele vapor de calor sobe constantemente, vai alargando ali a região do cárdia, que é aquela válvula que separa o estômago do tórax, né, do esôfago no tórax, aquele cárdia fica flácido e você tem as hérnias de hiato, né?
Então, eu sempre falo, hérnia de hiato de pequeno e médio grau, quando nós tratamos o estômago e o fígado, elas desaparecem. Hérnias de hiato de forte grau, quer dizer, quando até parte do estômago invade o tórax, são cirúrgicas, já é um processo mais adiantado, né? Excesso de álcool. Pessoa que bebe, nós temos visto muito executivos que bebem todo dia um uísque, que bebe, pessoas que têm o costume de tomar todo dia vinho, porque vinho é saudável. Eu concordo, vinho é saudável, mas eu não concordo que seja todo dia. Porque bem ou mal, se fosse só o vinho, por que antigamente os nossos avós tomavam vinho e nada acontecia? Porque eles não tinham uma alimentação industrializada, era uma alimentação mais natural. E por mais que eles comessem a banha vegetal ou animal, eles não comiam tanto de carboidrato que nós comemos hoje. A nossa alimentação hoje está muito rica em carboidrato complexo, carboidrato que não é de boa qualidade, que é o açúcar, a farinha de trigo branca e transgênica, que tem uma quantidade maior de glúten. Então, tudo isso vai sobrecarregando o filtro, que é o fígado. Esse filtro que trabalha demais pelas emoções, que trabalha demais pegando todos esses alimentos para processar, ele gera calor, invade o estômago e você tem aquela fome exagerada, tem prisão de ventre, o intestino não funciona, você tem mau hálito, a língua amarela, espessa, grossa, essa burra da língua espessa e amarela significa que tem calor no estômago. E nessa situação de calor dentro do estômago, o estômago é um lugar úmido, obviamente. Então, esse calor dentro do estômago marcante que está vindo do fígado acaba sendo o meio de cultura para a Helicobacter pylori, que é a tal da coitada da bactéria que leva a culpa de tudo. Então, vai lá fazer endoscopia, colhe o material, Helicobacter pylori positivo. Então é ela que está causando a gastrite. Mentira! A Helicobacter pylori, ela está presente porque é um meio de cultura, ela está gostando de morar ali porque ali está quentinho, né? Tanto é verdade que quando você toma o antibiótico, ele acaba, obviamente, é uma bomba em cima da tal da bactéria, ela desaparece. Mas se você não tratar a causa, que é o fígado, que está gerando calor para o estômago, a bactéria vai voltar. Ela vai voltar a morar ali. Então, está completamente errado botar a culpa na bactéria. Aliás, a gente tem que parar com esse conceito de que bactérias, vírus, é para fazer mal para a gente. Muito pelo contrário, são pequenos micro-organismos presentes na natureza e que podem ser muito úteis para nós. Nós não temos aí os bacilos do intestino que nos ajudam a fazer a absorção, a degradação, a absorção dos alimentos. Então, achar que toda bactéria é maléfica não é verdade. Muitas vezes a bactéria vem para fazer uma reconstituição de um tecido. Muito poucas pessoas sabem disso, né? Então, eu não sou a favor de dar antibiótico para gastrite. Eu acho que tem que corrigir a alimentação, trazer uma clareza emocional para a pessoa. A pessoa tem que entender que aquela qualidade de vida, aquela maneira de pensar, de viver, de atuar socialmente, ou dentro de casa ou no trabalho, está trazendo um estresse para dentro do seu corpo, que está gerando calor no fígado e que está gerando a gastrite com refluxo, e aí a bactéria só é uma oportunista. Ela está ali porque está gostoso para ela morar ali dentro. Sempre falo isso, repito, não sou a favor de ficar usando grandes quantidades de antibiótico e nem tomando remédio para gastrite 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem pessoas que acordam, já tomam omeprazol, pantoprazol, anos. Não, alguma coisa está errada, gente, né? Essa alimentação ou essa maneira de viver e sentir a vida está errado. Você tem que tratar o seu emocional. E também esse conceito de que a responsabilidade da nossa saúde está na mão do médico. Ainda hoje é assim, né? 90% das pessoas que vão até um consultório médico hoje vai para colocar tudo em cima do médico. O médico tem que resolver. Com o que o médico vai resolver? Com remédio.
Mas é remédio para tudo? Ou será que eu tenho que olhar para mim mesmo e ver como é que eu estou levando a minha vida, de que forma eu posso me curar? Porque é você que vai se curar. É você que sabe a sua história, é você que se conhece, é você que está vindo aí na sua companhia desde muitos anos, desde que você nasceu. Então você sabe toda a sua história. Lá no fundo do seu coração, você sabe por que você está doente. Né? O que você está somatizando ali naquela dor aqui ou acolá, naquela gastrite, etc. Acrescido a isso, a má alimentação, a postura errada na alimentação, uma alimentação muito rica em carboidratos, em gorduras. Ah, mas a gordura não faz mal, depende da gordura, mas se você associar a gordura com carboidrato, vai fazer muito mal. Né? Vai fazer muito mal, vai gerar esse baita desse trabalho do fígado, gerou calor no fígado, vai para o estômago, né? Então, resumindo, você pode ter 2 tipos de gastrite, a gastrite origem fígado, a gastrite origem baço. A gastrite origem baço vem da sua alimentação crua e da sua preocupação excessiva, que gera estagnação de alimento dentro do seu estômago, o estômago dilata, fica tudo parado, você come na hora do almoço até a noite, aquilo não digeriu ainda. Né? E vai gerar pés e mãos frios, um vazio de energia até na memória, a memória também vai cair e você pode ter diarreia. Diarreia crônica tem a ver com o vazio do baço, quer dizer, o baço vazio gera diarreias crônicas e mesmo tendo diarreia tem má digestão. Ao contrário, se você tem uma gastrite origem fígado, então o calor do fígado invadiu o baço e estômago, gerou calor dentro do estômago, você tem obstipação, tem azia, o estômago esvazia rápido, logo você está com fome, a tua língua fica amarela, fica com saburra espessa amarela, e você tem gengivite, mau hálito, né? Gosto adocicado na boca ou às vezes amargo, um gosto forte amargo na boca, isso quer dizer vesícula biliar com calor, né? No meridiano da vesícula biliar existe uma estagnação de calor e todo calor em excesso amarga. Experimenta colocar algo no fogo e deixar queimar. O arroz queimado preto tem gosto amargo. Qualquer coisa que queima dá um sabor amargo. Né? Então, toda vez que tem sabor amargo, você tem que lembrar, olha, é o meu fígado que está com muito fogo e excesso de fogo gera sabor amargo. E como é que você trata o sabor amargo? Evitando as coisas picantes, que geram mais calor, e os ácidos, que geram mais fogo no fígado. Comendo amargo. É o semelhante que cura o semelhante. Então, quando você come jiló, almeirão, catalônia, você vai ter aí a cura do seu meridiano do fígado e da vesícula biliar, é o semelhante curando semelhante, né? Então, é isso que eu queria falar nessa primeira metade do programa. Vocês continuem aí, eu quero lembrar que esse programa está sendo gravado no YouTube, para o meu canal, doutora Ana Clélia Matos, no YouTube. Inscrevam-se, compartilhem, espalhem as notícias desse tipo de medicina diferente, né? Que existe a possibilidade de você enxergar o seu corpo. A minha função aqui é ensinar você a se perceber. Não é ficar só dando remédio, até porque nem posso, né? É só mesmo no meu consultório, mas eu quero que você conheça você mesma, né? Então, compartilhe, doutora Ana Clélia Matos, e também a minha página pública no Facebook, doutora Ana Clélia Matos. Isso vai estar a partir de amanhã nas 2 páginas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Compartilhem, vejam e façam os seus comentários. Eu quero agradecer, deixar um beijo a todos e dizer que na próxima terça-feira, às 8 da manhã, estou aqui com vocês na Mundial. Um bom dia.